Oi, tudo bem? Esse aqui é o canal São Monumentos, meu nome é Eduardo e nós continuamos nossa leitura do livro de Ezequiel, na nossa jornada Ezequiel. Hoje será o dia do capítulo 27, do capítulo 28 e os dois temas serão orgulho e a sua consequência, a queda. Para começar, pensa comigo, o orgulho e a falsa segurança são armadilhas que ao longo da história levaram muitos reinos, grandes reinos, simplesmente à ruína. Mas eu te pergunto, será que isso ainda hoje poderia se aplicar? Veja que o que a gente pode aprender com os avisos que Deus deu a Ezequiel é que sim, se aplica e se aplica muito. Para começar, vem comigo e vem pensar o que está sendo dito nesses textos, mas antes de eu entrar no texto, eu quero mencionar sobre o que ele vai estar falando. Ele vai estar trazendo a cidade de Tiro, que era uma grande cidade portuária, extremamente rica e muito influente naquela época. O comércio dela tornou ela próspera e, consequentemente, nesse caso, eu diria consequentemente por escolha, ela se tornou muito arrogante e levou os líderes dela a se considerarem simplesmente invencíveis. Agora, por que eu dei tanta ênfase no fato de que ela se tornou próspera e, por opção, arrogante? Porque ser próspero é uma consequência de vários fatores na vida de qualquer um de nós. Agora, a arrogância é uma escolha nossa, por conta dessa questão da prosperidade. Você pode ser próspero, mas quem manda ou quem determina que você seja arrogante? Você mesmo, eu mesmo. Por isso, então, que já começa aqui o primeiro gatilho do que a gente vai estar vendo sobre Ezequiel. A responsabilidade sobre o que a gente faz com aquilo, com a prosperidade que nos é dada, compete a nós respondermos depois. O que a gente fez com isso, não é? Então vem comigo, capítulo 27, versículo 3 do livro de Ezequiel fala assim: Ó Tiro, tu que habitas nas entradas dos mares e negocias com os povos em muitas terras, assim diz o Senhor Deus. Ó Tiro, tu dizes, eu sou perfeita em formosura. Olha, Deus compara Tiro a um navio majestoso, lindo por fora, mas que acabaria naufragando. No capítulo 28, versículo 5, fala assim: pela grandeza da sua sabedoria, pelo teu comércio, aumentou muito as suas riquezas. Só que o teu coração se elevou por causa das tuas riquezas. Ele confronta aqui o rei de Tiro, que se exaltava como se fosse um deus. Ele acreditava então que a sua sabedoria e que as riquezas tornariam simplesmente ele, claro, o reino, imbatível. Mas Deus deixa claro, ele era apenas um homem, sujeito à morte e ao juízo divino. Ezequiel 28, versículo 9, fala: dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Mas tu és homem, e não Deus, na mão do que te traspassa. A soberba e a autossuficiência de Tiro foram a sua ruína. A cidade confiou no ouro, no comércio e no poder, mas tudo isso foi extremamente efêmero. A história, então, ela confirma o cumprimento dessas profecias, porque Tiro caiu primeiro nas mãos dos babilônicos e depois foi completamente devastada por Alexandre o Grande. Então veja, esses versículos que a gente leu nos ensinam sobre os perigos do orgulho e da falsa segurança. Provérbios 16, 18 adverte falando assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Assim então como o rei de Tiro, nós podemos nos iludir pensando que a nossa inteligência, riqueza, influência nos tornam inatingíveis. Mas tudo isso pode desmoronar rapidamente se a gente não estiver fundamentado em Deus. Jesus, ele também alertou sobre isso lá no livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao 20. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem podem consumir, e onde, claro, os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu. O verdadeiro valor não está em a gente possuir materialmente as coisas, claro, óbvio, né? Mas sim em construir algo fundamentado no lado espiritual da nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. Ao longo da história, então, muitos servos de Deus compreenderam essas verdades. Por exemplo, Charles Spurgeon, ele disse uma vez: a humildade é fazer um verdadeiro julgamento de nós mesmos. Já John Wesley, ele também advertiu: ganhe tudo o que você puder, economize tudo o que você puder, mas também, quando for necessário, dê tudo que você puder. Ambos, tanto um quanto o outro, grandes heróis da fé, eu diria assim, pelo que fizeram, pelo papel que eles desempenharam na igreja, eles sabiam, e nesse caso, né, ambos deles nos lembram que o problema não está na riqueza em si, mas no orgulho e no apego que ela pode gerar. A história de Tiro é um lembrete poderoso de toda a glória humana. Nesse caso, a gente pode ver muito claramente, ela é simplesmente passageira. Então, se nos colocarmos
dessa maneira, com uma confiança total nas riquezas, no poder ou na nossa própria capacidade, a gente corre o risco de nos tornarmos como o rei de Tiro, que achava que era Deus, mas não passava de um homem. Então que a gente possa aprender com essas advertências e cultivar um coração humilde diante de Deus. Afinal, como disse Agostinho, a humildade é a base de todas as outras virtudes. Por isso que a gente possa então construir nossas vidas não sobre o que é passageiro, mas sobre aquilo que é eterno, a rocha firme da fé em Deus, na certeza que só o Senhor é Deus, só Jesus é o nosso Senhor e Salvador e só o Espírito Santo de Deus é o nosso Consolador. Por isso, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, mas sempre leia a Bíblia e se liberte. Se Deus quiser, até um próximo vídeo.